Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos aqui na nossa primeira aula focado na banca Selecon, tá certo? E como você já sabe, nessa primeira aula a gente vai trabalhar a parte de porcentagem e a parte de conjuntos. Vamos trabalhar algumas questões específicas para que você conheça como que a banca pensa, o que ela gosta de cobrar, como ela gosta de cobrar e assim sucessivamente, tá certo? Belezinha? Então vamos começar aqui. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu projetar aqui, certo? E antes da gente começar as nossas questões, eu vou fazer aqui um esqueminha teórico no que diz respeito à porcentagem. Voltando lá um pouquinho na matemática básica, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, principalmente para o aluno que tem mais dúvidas, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Quando você tem um número em porcentagem, vamos pegar primeiro aqui de forma algébrica, né? X%. Você só precisa lembrar que por detrás desse valor existe uma fração. É sempre assim. Vamos lá, por exemplo, X% é o mesmo que X sobre 100. Ou seja, toda vez que você tiver um número em porcentagem, existe uma fração por detrás dela, onde o denominador é sempre igual a 100. Sempre assim. Vamos pegar agora exemplo com números, né? Se você pegar aqui, ó, 25%, certo? 25%. Pensando nesse conceito, 25% é o mesmo que 25 sobre 100. Fechou? Então veja, ó, a fração que está por trás do 25% é o mesmo que 25 sobre 100. Só que aí a gente percebe que nesse caso é uma fração que eu posso simplificá-la. Por exemplo, fazendo por partes. Eu posso, a princípio, simplificá-la por 5. Então você vai encontrar o seguinte: 25 por 5 eu sei que é 5, sobre 100 por 5 eu sei que é 20. 5 sobre 100. Então também eu posso falar que 25% é o mesmo que 5 sobre 100. E aí eu percebo ainda que eu posso simplificar um pouco mais, né? Eu posso simplificar aqui por 5, ó, mais uma vez. E aí você vai ter o seguinte: 5 por 5 nós sabemos que é 1, sobre 20 por 5 nós sabemos que é 4. E eu posso afirmar também que 25% é o mesmo que 1 quarto. Ou seja, 25% é o mesmo que 25 sobre 100, que é o mesmo que 5 sobre 20 e que é o mesmo que 1 quarto. E a gente pode dar mais um próximo passo. Se você dividir 1 por 4, você vai achar aqui, ó, 0,25. Tá certo? Beleza? Bom, eu posso pegar agora um outro exemplo, depois eu vou fazer um pouquinho diferente, ó. Se eu pegar aqui 15%, só para você fixar um pouco mais. 15%. Qual a fração que está por trás de 15%? Nós sabemos que é 15 sobre 100. Fechou. Se não desse para, no caso, você simplificar, perfeito, seria o final da conta. Mas aqui, ó, 15 sobre 100, eu percebo que eu posso simplificar por 5. E se você faz isso, simplifica por 5, veja, 15 por 5 eu sei que é 3, sobre 100 por 5 eu sei que é 20. Né? Então eu posso falar que 15% é o mesmo que 15 sobre 100, que é o mesmo que 3 sobre 20. E se você quisesse dar mais um passo, você divide 3 por 20 e acaba encontrando o seu número decimal. Tá certo? Bom, é importante também que você saiba fazer o contrário. Como que você transforma o número fracionário para um número em porcentagem? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se você pegar 7 sobre 20, né? Para você transformar uma fração para porcentagem, basta você pensar o seguinte: eu vou pegar aqui e eu vou multiplicar esse valor por 100. Então, nós temos que pegar 7 sobre 20 e multiplicar por 100. Só que, tome cuidado.
Embaixo do 100 aqui, ó, eu sei que é 1 quando não tem nada, certo? Então, quando eu faço 7 sobre 20 vezes 100 sobre 1, você vai multiplicar o valor de cima com o valor de cima e o valor de baixo com o valor de baixo. Eu estou falando isso porque eu sempre tenho alunos que cometem um pequeno erro. Ele pega ali, por exemplo, 7 sobre 20 vezes 100, aí ele faz 7 que multiplica 100 e faz 20 que multiplica 100 também. Ele multiplica os dois valores. Aí fica errado, tá certo? Então, 7 que multiplica 100, nós sabemos que é 700, sobre 20 vezes 1, nós sabemos que é 20, tá certo? Bom, aí eu posso simplificar o zero com zero, e vai sobrar aqui, ó, 70 por 2, 70 por 2, nós sabemos que é 35%, correto? Então, 7 sobre 20, né, é o mesmo que 35%. Ali na conta, quando a gente chegou aqui, 7 sobre 20 vezes 100, se você quisesse, você poderia simplificar o 100 com o 20, sem nenhum problema. Tá certo? Maravilha? Bom, foi só um pequeno esquema, tá? Aqui foi só um pequeno esqueminha teórico da matemática básica sobre a porcentagem, que eu tenho certeza que vai te ajudar, principalmente para o aluno que tem mais dificuldade nisso aqui, tá certo? Então agora vamos voltar aqui e vamos projetar a nossa primeira questão do nosso material. Vamos lá, a questão fala assim, olha só que interessante. Em um determinado instante, antes de começar a aplicação da prova de um concurso público, havia 24 candidatos, né, em uma sala. Então, antes de começar a prova, tinha ali 24 pessoas aguardando. Dessas 24 pessoas, 37,5% deles concorriam ao cargo A, falando somente dessas 24 pessoas. Só que o problema fala que na sala cabe 40, certo? E que todos compareceram à prova. Então, todo mundo fez a prova, então a gente sabe que tiveram ali 40 pessoas. Agora, o pulo do gato está aqui, ó. O percentual máximo de candidatos presentes na sala que não concorriam ao cargo A. O percentual máximo que não concorriam, né, ao cargo A. É o que a gente vai ter que pensar. Então, vamos lá. A princípio, nós temos 24 pessoas na sala, certo? E aí o problema fala que 37,5% concorrem ao cargo A. Então, a primeira conta que nós temos que fazer é essa. 37,5% de 24. Essa é a nossa primeira conta. E aí nós acabamos de lembrar, né? Nós temos aqui uma porcentagem, né? 37,5%. Existe uma fração que está por detrás dela. Qual que vai ser? Vai ser essa aqui, ó. 37,5 sobre 100. Então, existe uma fração que está por detrás dela, onde o denominador é igual a 100. E aí, você tem que lembrar que, na matemática, o DE aqui, ó, D, é o mesmo que multiplicação, correto? Então, de vez em quando, isso já vai ser dado direto no problema, escrito dessa forma. E aí, você só tem que lembrar que é um produto, tá? Bom, então, 37,5 sobre 100 vezes 24. E aí eu vou aproveitar aqui para recordar uma coisa com você. Eu tenho ali 37,5 sobre 100. Quando eu divido, né, por exemplo, por 10, por 100, por 1000, se você divide por 10, a vírgula vai andar para a esquerda uma casa. Mas se você divide por 100, ela vai andar duas. Por exemplo, aqui, ó, uma, duas. Tá vendo? Então, se você fizer essa conta, por exemplo, aqui vai ficar 0,375 vezes 24, tá certo?
Então, ó, a vírgula andou para a esquerda 2 casas. Isso te ajuda a ganhar tempo na hora da prova. Você não tem que fazer toda essa conta, tá certo? E aí, se você multiplicar aqui, ó, eu não vou recordar agora com você, tem outras situações que eu vou acabar fazendo a conta completa só, né, para você ver como que faz. Eu sei que tem gente que tem dúvida na hora de fazer esse tipo de conta com número decimal, mas em alguns casos a gente vai fazer, outros não, até pela questão de tempo. Então aqui, ó, se você multiplicar corretamente 0,375 por 24, você vai achar aqui 9, certo? Ou seja, das 24 pessoas, né? Das 24 pessoas, vou colocar no cantinho de cá, ó, 9 estão concorrendo ao cargo A. Nós temos 9. E aí, você faz 24 menos 9 pessoas, você vai achar 15. Nesse momento, 15 não concorrem ao cargo A. Até então, tinha apenas 24 pessoas na sala. O pulo do gato, ele vem agora, né? Como assim? Vamos pensar aqui comigo, né? Se você tem, aí fizeram a prova, 40 pessoas, e o problema fala assim, ó, o percentual máximo de pessoas que não concorrem ao cargo A. Nós já sabemos que 9 pessoas concorrem a esse cargo. Se eu quero calcular o percentual máximo, as outras pessoas que chegaram na sala não podem concorrer ao cargo A. Eu quero que essas 9 pessoas, né, sejam o máximo de pessoas que vão concorrer ao cargo A. Entendeu a ótica do problema? Vou repetir. O problema fala assim, ó, o percentual máximo de candidatos presentes na sala que não concorriam ao cargo A. Quando ele fala que ele quer, como que a gente pode pensar nesse percentual máximo? Como que eu penso nisso? Porque já é fato que 9 pessoas concorrem ao cargo A, e aí 15 não concorrem. Só que a sala estava cheia, né? Se a sala estava cheia, o que a gente entende? Para a sala ficar cheia, quantas pessoas estão faltando? Eu tenho 40 pessoas, o total vai ser 40, menos 24, que já estavam lá, estão faltando 16 pessoas. Ou seja, 15 pessoas não concorrem ao cargo A. 15. E aí eu quero que essas 16 pessoas que vão chegar também não concorram ao cargo A. Que aí eu vou ter um total de 31 pessoas. 31 pessoas que não concorrem ao cargo A. Porque aí as 9 pessoas que já é certeza que vão fazer pelo cargo A vai ser o máximo, vai ser a quantidade máxima que nós vamos deixar. Então, quando ele fala o percentual máximo, é esse, são essas 9 pessoas, tá certo? Bom, e aí a gente vai montar uma regrinha de 3. Uma regra de 3. A gente vai fazer o seguinte, por quê? Porque essas 9 pessoas aqui no caso equivalem a quantos por cento? A gente pode fazer assim, ó. Por exemplo, 40 pessoas é o total. Então, 40 pessoas é 100%, correto? O total de pessoas que não concorrem ao cargo A, nós vimos que é 31. Então, 31 equivale a Y. Um exemplo. Montando essa regrinha de 3. E aí nós vamos fazer a conta, ó. 40 vezes Y, né? 40 vezes Y vai ser igual a 31 vezes o 100. Toda vez que você monta uma regra de 3, você vai multiplicar em cruz. Então, você tem 40 vezes y, que é igual a 31 vezes 100. Então, aqui você vai ter 40y, 31 que multiplica 100 é 3.100. O 4 que você tem aqui, o 40 que está multiplicando aqui, você passa dividindo. É 3.100 dividido por 40, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa conta aqui, ó, para recordar. 3.100 dividido por 40, eu vou pegar 3 casas aqui, ó, 310. Dos 310,
eu vou colocar aqui, ó, 7. 7 que multiplica o 40 vai dar 280. Então, vou deixar aqui, ó, 280. Se eu colocar 8, vai dar 320, ultrapassa. Então, 310 menos 280 sobra 30. Desce o zero que está faltando. 300 vai ser por 7 novamente. 7 vezes 40, 280, né? 300 por 280 é 20. Não dá para dividir, você coloca o zero e a vírgula. 200 por 40, a gente vai ter 5 aqui, ó. 5 vezes 40 é 200, fica zero. Ou seja, y é igual a 77,5%. Né? Então, quando o problema fala, né, o percentual máximo de candidatos presentes na sala que não concorriam ao cargo era de 77,5%. Vamos pensar aqui mais uma vez comigo. Ó, preste atenção. Tinha 24 pessoas na sala até o devido momento. Dessas 24 pessoas, 9 vão prestar o cargo A. Então, estavam faltando 16 pessoas para poder encher a sala. Quando o problema fala o percentual máximo de pessoas que não vão fazer o cargo A, para eu ter essa noção, eu considero todas as pessoas que vão chegar depois que não vão prestar o cargo A, ficando apenas as 9 pessoas que a gente já sabia, entendeu? Então, esse vai ser a carga máxima de pessoas que vão prestar o cargo A nessa prova. Então, pensamos tudo dessa forma e achamos que 77,5% não vão fazer o cargo A, tá certo? E aí, pelas alternativas, ficamos aqui com a letra D. Se você parar para pensar, não é uma questãozinha tão simplesinha, né, da banca. Tá? A banca, a gente vai ver questões de porcentagem bem direto ao ponto e alguns casos como esse aqui que a gente tem que pensar um pouquinho mais. Tá certo? Beleza? Vai fazendo as suas devidas anotações, né? Qualquer coisa depois, volta, pausa o vídeo e vai refazendo e assim por diante. Maravilha. Vamos projetar a nossa segunda questão. A nossa segunda questão, ela vai falar o seguinte. Vamos lá. Olha só. Em um cofre, vamos pensar assim, ó. Em um cofre estão guardados somente notas de 50 e notas de 100 reais, certo? Em um total de 600 notas. Se 40% das notas são de 50 reais, a quantidade de notas de 100 que deve ser retirada do cofre, de modo que 40% das notas restantes sejam de 100 reais. Não, professor, ficou um pouco confuso. Calma que a gente vai voltar e vamos discutir. Então, vamos por etapas. Veja bem, o problema fala que nós temos um total de 600 notas. Então, vamos colocar assim, ó. Nós temos ali um total de 600 notas, certo? Aí ele fala, dessas 600 notas, nós temos notas de 50 e de 100. Notas de 50 e 100. Somando o total de notas, nós vamos ter um total de 600 notas. Aí ele fala, 40% das notas são de 50 reais. Então, primeira conta que nós temos que fazer, 40% de quanto? De 600. Então, vamos lá, ó. 40% de 600. Ó, a gente já fez algo assim na questão passada. 40%, ó, existe uma porcentagem aqui, então você sabe que nós vamos ter uma fração ali. 40%, a fração que está por trás é 40 sobre 100, certo? Aí, você tem aqui, ó, o DE, que é vezes os 600. Fechou? Então, tá aqui, ó. Aí, nesse caso, como a gente tem ali, ó, zero embaixo, zero em cima, simplificar fica melhor. Vou cortar 2 zeros aqui com 2. O que sobrou ali? 40 vezes 6, ou seja, 240. Do total de 600 notas,
que tem ali guardados no cofre, 240 notas é de R$ 50. Então, 240 notas de 50, correto? Então, quantas notas de 100 que nós temos? Basta a gente subtrair. 600 menos 240, isso vai dar um total de 360 notas. Vamos colocar assim, ó, notas de 100, certo? Então, das 600 notas, nós temos 360 notas de R$ 100. Então, esse é o nosso primeiro cálculo, né? A primeira interpretação do problema. Aí o problema fala assim, ó, a quantidade de notas de 100 que deve ser retirada do cofre, de modo que 40% das notas restantes sejam de R$ 100. 40% das notas restantes. Ou seja, quantas notas de R$ 100 nós temos que tirar do cofre? Quantas notas de R$ 100 nós temos que tirar do cofre para que fique 40% das notas que sobraram sejam de R$ 100? Ou seja, inverte o jogo. Então, o que eu quero que você entenda? Que 60% vai ser equivalente a 240 notas. Vou voltar à explicação para você ver. O problema, a gente descobriu que nós temos aqui, ó, 240 notas de 50, 360 notas de 100. Até aqui, ponto final, eu acho que ficou claro. Aí o problema fala, quantas notas de R$ 100 nós vamos ter que tirar do cofre para que, depois que você tirar essas notas, o que sobrou, né, as notas de 100 equivalem a 40%. Então, nós não mexemos nas notas de 50, não mexemos, a quantidade delas continua a mesma. Nessa fase inicial, né, as notas de 50 equivalem a 40% na fase inicial. Depois de retirar as notas de 100, o que sobrou de 100 vai ser 40%. E o que ficou das notas de 50 passam a ser 60% para dar 100%. Então, aqui, ó, 60% equivale a 240, certo? Né, que é o que tinha de 50. Então, 40% vai equivaler aqui, vamos chamar de X mesmo aqui, ó, tá certo? Então, essa é a conta. Então, vamos lá. Vamos fazer essa conta aqui. 60x, vamos pegar aqui, ó, 60x, que é igual a 40 vezes 240. 60x vai ser igual, nós vamos ter que fazer 40 vezes 240, vai dar 9.600. Aí eu vou pegar o 60 e eu vou passar dividindo aqui, ó. 9.600 dividido por 60. Se você faz essa conta, 9.600 dividido por 60, deixa eu cortar um zero aqui, vai sobrar ali, ó, 960 por 6. O 9 aqui dá 1, sobra 3, desce o 6, o 36 ali dá 6, vai dar 160. Opa, peraí. Olha só. Se 60% é 240, 40% tem que ser 160 notas. Atualmente, são 360 notas de 100. Para que fique 40%, que equivale a 160 notas, temos que retirar 200, menos 200, para dar 160. Ou seja, nós temos que retirar, olha só,
nós temos que retirar 200 notas de 100. Percebe? Então, a gente acabou descobrindo aqui que 40% é 160 notas. Tem essa quantidade de notas. 40% é 160 notas, certo? O que acontece? Nós retiramos 200 notas de 100 para chegar nesse valor aqui, que equivale a 40%. Essa é a conta que o problema está pedindo, tá certo? Então, quando o problema perguntou ali, ó, por exemplo, de modo que, cadê? A quantidade, tá aqui, ó, a quantidade de notas de R$100 que deve ser retirada do cofre, de modo que 40% das notas restantes sejam de R$100. Então, nós temos que retirar do cofre um total de 200 notas. Tá certo? Maravilha? Fizemos, então, a nossa segunda questão. Foram duas questões até agora que tem essa parte delicada da interpretação. Então, vai vendo que a gente vai ver questões aqui que é direto, sem detalhes, sem nada. Mas pode acontecer como está acontecendo agora. Todas as questões aqui são da banca Selecom, tá certo? Então pode acontecer como a gente fez nos dois primeiros casos, de você ter que ter toda essa interpretação e esse jogo de cintura, tá certo? Mas vamos lá. Vamos para o terceiro caso. O terceiro caso, a banca está falando assim, olha só, ao examinar, vamos pegar aqui, ó, ao examinar um carregamento contendo 144 pacotes de pães, um padeiro percebeu que 25% deles estão com a data vencida. 25% de 144, tá certo? O número de pacotes que não está com a validade vencida. Aí o problema pergunta o contrário. Ou você pode calcular 75%, ou você faz por etapas, que é o que eu vou fazer. Qual é a conta que nós temos que fazer? Ó? 25% de 144. E aí você pode, tem aluno que gosta de pensar assim, ó. Por exemplo, 10% de 144, 14,4. Ah, então 25% eu pego mais 10%, eu pego 5%. Não tem problema. Tem muita gente que tem facilidade em trabalhar com a porcentagem. Vai quebrando na sua cabeça em pequenos pedaços. Manda bala. Eu estou fazendo aqui utilizando o modelo matemático, pensando até mesmo no aluno que tem mais dificuldade. Certo? Então, ó, 25% de 144. Isso aqui, se você quiser, você vai fazer o seguinte, ó. 25% é 25 sobre 100. Então, veja mais uma vez, ó. A fração que está por trás da porcentagem. 25%, 25 sobre 100. Nós temos aqui, ó, vezes 144, tá certo? E aí você pode simplificar, né? Por exemplo, se eu quiser simplificar aqui, ó, eu vou simplificar por 25 e aqui por 25, que a gente já fez até no início da aula. Então, isso aqui você tem, ó, 1 sobre 4, né? 100 dividido por 25, vezes 144. E aí você faz, ó, 144 vezes 1, 144 sobre 4. Então, a gente pode dividir aqui, ó. Eu vou pegar 144 e dividir por 4. Você vai fazer, ó, 14 por 4 vai dar 3. 3 vezes 4 é 12. Sobra 2, desce 4. 24 por 4 é 6. Aqui fica 0. Então, vai dar quanto aqui, ó? 36, correto? Então, dos 144 pães, nós temos 36 que estão vencidos, certo? E o problema fala,
o número de pacotes que não está vencido. Então, por exemplo, basta a gente pegar 144 menos 36. E aí você vai achar 108. Resposta final, letra B. Então, a questão agora é mais direta ao ponto. Você poderia pegar assim, se 25% está vencido, quanto que está faltando para 100%? 75%. Você já poderia calcular 75% de 144. Automaticamente você iria achar o 108, tá certo? Belezinha? Então, questão 3, mais de boa. Vamos para a próxima. Olha só que interessante. O problema fala assim, ó, né? Em um jogo de futebol, 50% do público presente no estádio eram torcedores do time A, 35% eram torcedores do time B e 1.950 torcedores restantes que não torciam para nenhum deles. O total do público presente no estádio correspondia ao seguinte número de pessoas. Então vamos começar a pensar. Nós temos ali 50% que torcia para o time A. Nós temos 35% que torciam para o time B. Só aqui já dá um total de 85%. Só que aí o problema surpreende. Ele coloca assim, que 1.950 pessoas não torciam para nenhum deles. O que eu deduzo? Eu deduzo que 1.950 pessoas equivale a 15%, para fechar os 100%. Concorda comigo? E aí, então, o problema pergunta quantas pessoas que haviam em campo. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, 85% equivale a X. Correto? Então, nós descobrimos que 1.950 pessoas equivale a 15%. Logo, 85% equivale a X. Montamos uma regrinha de 3, básica. Então, você vai fazer aqui, ó, 15 que multiplica X, que vai ser igual a 1.950 vezes 85. Então, você tem que 15x vai ser igual. Se você multiplicar 1.950 por 85, você vai achar 165.750. Tá certo? Eu vou pegar o 15, vou passá-lo dividindo. Então, 165.750 dividido por 15, certo? Tá aí. E aí, quando você efetua essa conta, você vai achar 11.050, certo? Que não é a resposta final, né? 11.050, né, equivale ao total de 85%. Como o problema pede o total, então você faz 11.050 mais os 15%, que é 1.950. Fazendo essa soma, você vai achar 13.000 torcedores em campo. E aí, pelas alternativas, ficamos com a letra C. Tá certo? Então, uma questão muito bacana, não é difícil de você pensar e chegar à conclusão que 1.950 pessoas equivalem a 15%, que é o pontapé inicial dessa questão aqui, tá certo? Beleza, vamos prosseguindo então. Temos mais uma questão de porcentagem aqui, antes de entrarmos na parte de conjuntos. O problema fala assim, uma loja, vamos pegar assim, ó, uma loja está vendendo uma TV por 2.000, certo? E caso o pagamento seja feito à vista, será oferecido um desconto de 25% sobre o preço. Uma pessoa que compra à vista pagará pela TV, então é o cálculo que a gente tem que fazer. Então nós temos que fazer isso aqui, ó, a interpretação 25% de 2.000. Tem gente que pensa 10% é 200,
tá? Mais 10% mais 200, 400, né? Mais 5%, que é 100. Então, vai dar quanto? 500. Sem nenhum problema, aí você faz a diferença. Mas, pensando no modelo matemático, só para você treinar um pouco mais. Então, aqui você vai ter o seguinte, né? A fração que está por detrás da porcentagem, 25%, você sabe que é 25 sobre 100 vezes 2.000. E aí você vai fazer, ó, 25 sobre 100, eu posso cortar 2 zeros aqui, então sobrou 25 vezes 20, que vai ser um total de 500. Então, vai ter um desconto de R$500. Então, você faz 2.000 menos 500. A pessoa que pagou à vista pagou R$1.500 pela TV. Ficamos aqui com a alternativa D. Tá certo? Então, essa questão ainda foi mais simples ainda. Então, a banca não é, de maneira geral, não é de pegar muito forte quando se trata de porcentagem. Vamos lá. Depois, né, podemos fazer um pouco mais de porcentagem sem nenhum problema, tá? Mas tem muitos assuntos para a gente trabalhar e a porcentagem é só você tomar os devidos cuidados, tá certo? Bom, vamos lá então. Questão de número 6 trabalha com uma parte específica que a banca gosta muito de problemas de conjuntos, tá certo? Aqui nós temos a seguinte situação. Uma pousada possui N quartos, certo? Munidos ou não de lareira e frigobar. Sabe-se que 12 quartos têm lareira, 10 têm frigobar e 8 têm os dois, lareira e frigobar. Se 2 quartos, 2, não tem nem lareira e nem frigobar, o valor de N que é o total de quartos. Aqui, pessoal, para ajudar a gente, nós temos aqui que projetar o nosso diagrama. Nós temos duas situações. Nós temos quartos que têm lareira e quartos que têm frigobar. O primeiro conjunto aqui, então, eu vou identificar como sendo o quarto que tem lareira. E o segundo conjunto, eu vou identificar como sendo o quarto que tem frigobar, tá certo? Bom, o que acontece? Esse tipo de situação, por onde que você sempre começa? Você sempre vai começar pela intersecção dos dois, sempre. Ah, mas eu não tenho esse valor, professor. Não tem problema, chama de X, mas é por aqui que você começa. Por exemplo, ele fala que 8 quartos tem lareira e frigobar. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar 8, certo? Depois, ele fala que, ó, agora a gente tem que tomar um cuidado. 12 quartos tem lareira. Quando eu olho o conjunto formado pelos quartos que tem lareira, eu já tenho 8 ali dentro. Eu já tenho 8. Então, eu tenho que fazer 12, que é o total, menos os 8 quartos que já estão lá dentro. Então, fazendo a diferença, 12 menos 8, sobra 4. Agora, vamos primeiro interpretar esses 4 quartos aqui, ó. Quem são eles? São aqueles quartos que possuem apenas lareira. Não tem frigobar. Então, nós temos 4 quartos que possuem apenas lareira. Não tem frigobar. Por exemplo, ele fala que 10 quartos tem frigobar. Quando eu olho o conjunto formado pelos quartos que tem frigobar, já tem 8 lá dentro. Então, eu tenho que fazer 10 menos os 8 quartos que já estão dentro desse conjunto. 10 menos 8 sobra 2. Vamos interpretar esses dois aqui, ó. Esses dois são os quartos que têm apenas frigobar. Percebeu? Então, nós temos um total de 2 quartos que tem apenas frigobar.
Beleza. E aí o problema fala que nós temos 2/4 que não tem lareira e nem frigobar. Esses quartos, eles estão aqui do lado de fora, correto? E nós temos um total de N quartos que nós temos que calcular. Bom, como que eu posso então fazer o cálculo agora desse total de quartos? Depois que você preencheu o diagrama corretamente, tem que tomar muito cuidado, certo? Você vai somar todas as etapas e igualar a N. Então, por exemplo, eu tenho que somar ali, ó, o 4, mais eu tenho que somar o 8, mais eu tenho que somar o 2, mais o 2 que está do lado de fora. Toda essa soma vai ser igual ao total de quartos. Porque o que eu estou somando? Eu estou somando os quartos que possuem apenas lareira, o quarto que possui apenas frigobar, a quantidade de quartos que possuem os dois e os quartos que não possuem nada disso. Então, nós somamos todos os quartos. Essa soma, se a gente calcular aqui, 12, 14, 16 quartos. Então, vamos ficar aqui com a letra B, tá certo? Então, quando você trabalha problemas de conjuntos, você vai montar o diagrama e você começa pela intersecção. Na medida que você vai ganhando força, né, trabalhando muitas questões nesse aspecto, você vai vendo alguns caminhos, mas você tem que estar muito seguro para fazer, tá certo? Faça o arroz com feijão para você não errar na hora da prova, tá? Beleza. Vamos pegar aqui a próxima questão. Essa próxima questão é uma questão que agora ela tem 3 conjuntos. Então, já vou projetar o nosso diagrama aqui, ó, só para você ter uma ideia. Serão 3 situações. Vamos lá. A questão fala assim, começa falando assim, ó. Deixa eu pegar aqui. A respeito de um grupo formado por 610 agentes penitenciários, é verdade que... Então, nós temos um público de 610 agentes, pessoas. Aí ele vai te dar uma série de informações. Eu já vou meio que preenchendo o nosso diagrama para ficar mais fácil para a gente, tá? Porque senão a gente se perde nas informações. Ó, tá vendo a intersecção aqui dos 3? É esse valor que nós temos que achar primeiramente. Se você observar comigo, eu vou fazer primeiro o seguinte, ó, só para você saber. O problema fala de doadores de sangue, de pessoas que usam óculos e de pessoas que nasceram em Minas. O primeiro conjunto vai ser formado pelos doadores de sangue, certo? O segundo conjunto, pelas pessoas que usam óculos. E o terceiro conjunto, pelas pessoas que nasceram em Minas Gerais. Ponto final. Vamos lá. Eu tenho que começar pela intersecção. Se você observar comigo essa última informação, ele fala assim, ó, que 75 agentes não são doadores, não usam óculos e não nasceram em Minas. Você concorda que essas 75 pessoas, então, estão do lado de fora? Elas não são doadores, não usam óculos e não nasceram em Minas, então elas estão do lado de fora. Certo? Perfeito. Agora vamos lá. Aí o problema fala assim, ó, vamos voltando às informações. Vamos para a pergunta para a gente ver uma coisa que eu já percebi aqui, olha só. Com base nos dados acima, conclui-se corretamente que a soma dos algarismos, essa parte aqui a gente deixa para o final, que eu vou te mostrar o que ele está te perguntando. A soma dos algarismos do número de agentes doadores de sangue que usam óculos e nasceram em Minas. Ou seja, o problema está perguntando justamente a intersecção dos 3 conjuntos. Ele quer saber, né, quantas pessoas que doam sangue, usam óculos e nasceram em Minas ao mesmo tempo. Então, esse é o valor que nós temos que achar. Agora a gente vai subindo. Veja bem, olha só. 173 agentes usam óculos e
nasceram em Minas. Então vamos lá. Usam óculos e nasceram em Minas. É toda essa região aqui, ó. Só que lá dentro nós já temos X. Então a gente tem que fazer 173 menos o X. Você tem que subtrair quem já está lá dentro. Agora, 158 agentes são doadores de sangue, né? São doadores de sangue e nasceram em Minas. Então, 158 doam sangue e nasceram em Minas. Então, a gente está falando desse setor aqui, ó, que é a intersecção das pessoas que doam sangue com quem nasceram em Minas. Só que lá dentro nós já temos X. Então, você tem que fazer 158 menos esse X que está lá dentro. Tá certo? Perfeito? Vamos continuar. Aqui agora nós temos 140. 140 agentes são doadores e usam óculos. Então, é esse setor aqui agora, ó. Todo ele, tá vendo? Lá dentro nós já temos X. Então, você faz 140 menos o X. Percebeu? Deixa eu já até apagar essa setinha aqui, que você já percebeu por onde você começa. Maravilha. Agora, temos 3 informações para colocar e a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui o problema fala assim, ó, que 52 agentes nasceram em Minas, mas veja, não são doadores e não usam óculos. Veja que essas 52 pessoas apenas nasceram em Minas. Não usam óculos e não doam sangue. Então eu vou vir aqui no conjunto de Minas e eu vou colocar aqui, ó, 52 pessoas. Porque essas 52 pessoas não doam sangue e não usam óculos. É exclusivo. Da mesma forma que, ó, 55, o problema fala que usam óculos e não são doadores e não nasceram em Minas. Então, vou vir no conjunto aqui do óculos e vou colocar 55. É algo exclusivo. Da mesma forma, o 107 aqui, ó, são doadores de sangue e não usam óculos e não nasceram em Minas. Então, exclusivamente, esses 107 agentes, eles apenas doam sangue. Tá certo? E com isso a gente preencheu o nosso diagrama. Só que de início, nós temos essa informação aqui, ó. Nós temos um total de 610 agentes. É a nossa população. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai somar tudo, todas as etapas do nosso diagrama, e nós vamos igualar a 610, correto? Então, eu vou somar aqui embaixo, ó. Vou pegar todas as etapas. Vou pegar o 107, o 55 e o 52 primeiro. Então, vou pôr aqui, ó, 107 mais 55 mais 52. Mais. Agora eu vou pegar aqui, ó, 158 menos x. Mais 158 menos x. Mais. Agora eu vou pegar aqui, ó, 140 menos o x. Agora eu vou pegar aqui, ó, mais 173 menos o x. E aí eu vou pegar mais o x que está aqui, a intersecção, que é justamente o valor que nós vamos achar. E aí eu não posso esquecer das 75 pessoas que estão aqui fora, né? Que são aquelas pessoas que não são doadores, não usam óculos e não nasceram em Minas, certo? Essa soma de todas as etapas tem que dar 610, correto? Então, essa é a conta. Quando a gente soma tudo, você vai cortar aqui, ó, menos x com mais x, por exemplo. Aí você tem aqui, ó, menos x com menos x, já vou colocar aqui, ó, menos 2x. Somando todas as etapas, 107 mais 55 mais 52 mais 158 mais 140 mais 173 e mais 75, você vai achar 760 nessa soma.
Isso é igual a 610. Então, eu vou pegar o 760, vou passar para o outro lado, menos 2x é igual a 610 menos 760, e aí você tem 2x que é igual 610 menos 750 vai dar menos 150. Lembrando que aqui, ó, no 2 é menos, né? Menos 2x. Aí eu vou multiplicar por menos 1, aí você tem 2x igual a 150, passo 2 dividindo, x é igual a 150 por 2, conclusão, x é igual a 75. Então, a intersecção, vou pôr até aqui em cima, é 75, né? De todos os 610 agentes, 75 são doadores, usam óculos e nasceram em Minas. Só que qual que é a pergunta do problema? Ele quer saber justamente a soma dos seus algarismos. Ou seja, 7 mais 5 é igual a 12. E aí nós ficamos com a letra C. Mas independentemente da pergunta do problema, que fugiu um pouco da rota, certo? O processo, o mecanismo, o passo a passo de como que você trabalha uma questão de problemas de conjuntos. A notícia boa é que a banca ela gosta, né, dentro dessa parte de problemas de conjuntos, na maioria das vezes ela coloca uma questão que tenha 2 conjuntos. Então é muito mais fácil. Essa aqui tem 3, então ela dá um pouco mais de trabalho. Tá certo? Maravilha? Vamos prosseguindo. Vamos aqui para a questão de número 8, que é bem mais tranquila. A questão, então, ela está falando o seguinte. Olha só. Em uma empresa na qual trabalham 116 pessoas, sabe-se que 72 têm o ensino médio completo, 64 sabem usar o Excel e 35 têm o ensino médio completo e sabem usar o Excel. Aí, qual que é a pergunta do problema? O número de funcionários da empresa que não têm ensino médio completo e não sabem usar o Excel. Então, quando eu faço o diagrama, o problema está perguntando essa galerinha que fica do lado de fora, tá certo? Então, você já sabe por onde a gente começa, pela intersecção. Tá vendo aqui, ó? 35 tem ensino médio e aqui, ó, e sabem usar o Excel. Então, eu vou vir aqui e vou colocar 35 pessoas na intersecção. Aí ele fala, 64 sabem usar o Excel. Aí eu posso até fazer aqui, ó, primeiro conjunto, quem tem o ensino médio, segundo conjunto, quem sabe usar o Excel. Então vamos lá. Ele fala que 64 pessoas sabem usar o Excel. Quando eu olho todo o conjunto formado pelas pessoas que sabem usar o Excel, já tem 35 pessoas lá dentro. Então, você tem que fazer 64 menos 35, correto? Quando você faz aqui 64 menos o 35, você vai achar 29, certo? Só para trabalharmos ainda mais a teoria. O que vem a ser esse 29? Esse 29 são aquelas pessoas que apenas sabem usar o Excel, não tem ensino médio completo, tá certo? Ok. Ao passo que o problema fala que nós temos, das 116 pessoas, que é a população total, 72 têm o ensino médio completo. Então, quando eu olho todo o conjunto formado pelas pessoas que têm o ensino médio completo, eu já tenho lá dentro 35. Então, você faz 72 menos 35, tá certo? Quando você faz essa diferença, você vai achar aqui 37. E o que esses 37 representam? São as pessoas que têm apenas o ensino médio, né? Elas não sabem usar o Excel, tá certo? Bom, preenchido o diagrama,
aqui nós temos um total de 116 pessoas. Preenchido o nosso diagrama, nós vamos somar todas as etapas e igualar ao nosso total de pessoas. Então, você vai pegar aqui, ó, 37 mais 35 mais 29 mais o X, que são essas pessoas aqui fora, que é a pergunta do problema, tudo isso é igual a 116. Então, nós vamos ter que somar isso aqui, 37 mais 35 mais 29. Essa soma aqui, por exemplo, vai dar 116, 101. 60, 72, 101 mais X, que é igual a 116. Pego 101, passo para o outro lado, X é igual a 116 menos 101. E quando eu faço essa diferença, eu acho X igual a 15, correto? Ou seja, letra C. Então, das 116 pessoas, 15 delas não possuem o ensino médio completo e não sabem mexer no Excel. Tá certo? Então, trabalhamos aqui mais uma questão de problemas de conjuntos, tá? Vamos avançando. Questão de número 9, mesma situação, se parece muito com o que a gente acabou de fazer. Olha só. Para implantar o ensino à distância, uma escola fez uma pesquisa com todos os seus alunos e foram obtidas as seguintes informações sobre 2 tipos de equipamentos. 50% tem o notebook, 65% tem o tablet e 20% tem os dois. Sabendo que nessa escola há exatamente 32 alunos que não têm nenhum dos dois, o número total de alunos da escola é... Então, é o que a gente vai ter que pensar. Vamos lá, projetando o nosso diagrama. Bom, as informações, na sua maioria, estão em porcentagem. Então, nós temos que fazer o seguinte. Aqui, o primeiro conjunto referente ao notebook, certo? O segundo conjunto referente ao tablet. Então, vamos lá. Você sabe que temos que começar pela intersecção. Aí eu tenho aqui que 20% dos alunos têm tanto o tablet quanto o notebook. Então, vou vir aqui e vou colocar 20%. Depois ele fala que 65% tem o tablet. Aí eu olho todo o conjunto do tablet, certo? Lá dentro nós já temos 20%. Então, ali nós já temos 20%. E aí, se o total é 65%, você faz 65% menos o 20%. Tá certo? 65% menos 20% que já estava lá dentro. Quando você faz essa diferença, você vai achar 45%. Beleza. Ou seja, 45% tem, vou colocar aqui para reforçar mais para você. 45% são aqueles alunos que têm apenas o tablet, tá certo? E aí o problema fala que 50% dos alunos têm o notebook. Só que quando eu olho todo o seu conjunto, eu percebo que lá dentro nós já temos 20%. Então, você tem que fazer a diferença. 50% menos os 20%. Fazendo a diferença, 30%. Tá certo? Esses 30% aqui são aqueles alunos que têm apenas o notebook. Tá certo? Bom, e aí ele fala que exatamente 32 alunos não tem nada disso. Então, eu vou pegar esses 32 alunos e eu vou colocá-los aqui fora. Então, 32 alunos, não tem nada disso. Eu peguei e coloquei eles ali fora. Tá certo? Maravilha? Bom, feito isso, o problema pergunta o número total de alunos da escola, né? Quantos alunos tem? Só que aí a gente tem que fazer uma transformação. Pensa, se você pegar ali, ó, nós temos 30% mais
20% mais 45%. Isso é 95%. Ou seja, 32 alunos, o que a gente entende então com isso? Que 32 alunos equivale a 5%. Então, dessa escola, 5% do total dos seus alunos não tem nem o notebook, nem o tablet para poder acompanhar as aulas online. Então, 32 equivale a 5%, logo, 95% equivale a X. Então, com essa regrinha de 3, a gente acha o total de alunos da escola. Então, vamos lá. Ó. Aqui você faz 5x, que vai ser igual. Aí você vai pegar 32, que multiplica 95. Então, você tem 5x é igual. Multiplicando 32 por 95, vai dar 3.040. Você pega o 5, que está multiplicando, passa dividindo. Então, você tem 3.040 sobre o 5, certo? X, então, é igual. Quando você divide 3.040 por 5, você acha 608, certo? Que não é o total ainda. Por quê? 608 alunos aqui no caso, né, equivale a 95%. O problema é saber o total. Então, a gente pega os 608 e soma com os 32, os 5%. Aí nós vamos achar, ó, aí nós vamos ter 640 alunos de fato, tá certo? Então, uma questão que envolveu, olha só, problemas de conjuntos com a parte de porcentagem. Então, 2 assuntos a banca colocou numa única questão. Fiquem atentos a esse detalhe, tá certo? Maravilha? Temos aqui mais uma questão para a gente trabalhar. Vamos lá. Então, o problema está falando o seguinte. Olha só. Num grupo, nós temos ali 60 técnicos administrativos. Aí ele fala, 31 deles realizam entrega de correspondências, 35 executam serviços de cadastros e 14 executam as 2 funções. Assim, o número de técnicos que não entregam correspondências e não executam serviços de cadastro. Quantas pessoas que não fazem nada disso? Então, ele quer saber essa galerinha que está do lado de fora, tá certo? Então, o primeiro aqui, ó. Nós temos uma população de 60 pessoas, 60 técnicos. Aí aqui, o primeiro conjunto são aqueles que fazem entrega. E o segundo conjunto são aqueles que executam. Vamos só colocar assim para simplificar, certo? Então, você já sabe que nós temos que começar pela intersecção. Então, você vai fazer o seguinte. Como nós temos que começar pela intersecção, é esse setor aqui, ó. Então, você vai colocar assim, cadê? Ele fala que 14 pessoas executam as 2 funções. Eu vou vir aqui e vou colocar 14, tá certo? E aí, voltando, 31 deles realizam entrega. Então, o conjunto formado pelas pessoas que fazem entregas já tem 14. Então, você tem que fazer 31 menos 14, tá certo? E aí, aqui nesse caso, você vai achar um total de 17 pessoas. Então, aqui ó, nós temos um total de 17 pessoas que apenas ou somente fazem entregas, tá certo? Depois o problema fala que 35 executam serviços. Quando você olha o conjunto formado pelas pessoas que executam serviços, já temos 14 lá dentro. Então, você tem que fazer 35 menos 14. Quando você faz essa conta, você acha 21. Ou seja, do total de pessoas, nós temos 21 pessoas que apenas executam, tá certo? E com isso,
a gente preenche o nosso diagrama e consegue encontrar o valor do x. Então, a gente soma todas as etapas. Você vai pegar aqui, ó, 17 mais 14 mais 21 mais o x, isso é igual a 60, tá certo? Então, vamos lá. Se você somar aqui essas três parcelas, 17 mais 14 mais 21, essa soma tem que dar 52. 52 mais x, que é igual a 60. Então, você tem que x é igual a 60 menos 52. X é igual a 60 menos 52. Aqui, x é igual a 8. Tá certo? Então, nós achamos aqui fora um total de 8 pessoas. Das 60 pessoas, 8 pessoas não entregam correspondências e não executam serviços. Ficamos aqui com a letra C. Tá certo? Maravilha? Show de bola? Então, pegamos aqui na nossa primeira aula, trabalhamos aqui algumas questões específicas referentes aí à porcentagem, referentes à teoria dos conjuntos. Tá certo? Show de bola? Então, qual que é a ideia? Pegue a lista novamente, refaça, é importante, pontue todos os detalhes que foram colocados, por onde eu começo, entendeu? Quais os cuidados na hora de fazer uma subtração, uma multiplicação, como que eu trabalho com a parte de porcentagem e assim sucessivamente que vai dar certo. Beleza? Qualquer coisa, mande mensagem lá no seu grupo que eu entro em contato com você e vou tirando aí todas as suas dúvidas, tá certo? No mais, muito obrigado pela sua presença. É sempre um prazer inenarrável e eu te vejo na próxima. Até lá.